Glória a Deus! Que viva Jesus no meu coração e no seu também. Glória a Deus, sejam bem-vindos à nossa última oração desta quinta-feira. Daqui a pouco, meia-noite, já é sexta, hein, pessoal? Já chegou de novo a sexta, o final de semana, meu Deus. Você não tem impressão, não? Que tá passando rápido demais essa hora, gente? Será que é só eu que tenho essa impressão que o tempo está passando rápido demais? Que o tempo está acelerado? Você sabe que existe uma profecia lá em Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus, que ele fala sobre a abreviação dos últimos dias, que os últimos dias seriam abreviados, como se, de alguma forma que foge à nossa compreensão, o tempo fosse acelerado. E isso por causa dos escolhidos, disse Jesus. O que ele quis falar sobre isso? Perdão, gente. Calma aí, só um minutinho, vou fechar. Glória a Deus. Voltei. O que ele quis dizer sobre isso? Bem, quem já está aqui no chatzinho, seja bem-vindo, viu? Eu sou o Bispo Fernando, estou aqui com você 3 vezes por dia, 3 tempos com Deus, 3 orações maravilhosas que nós buscamos a revelação de Deus, buscamos o direcionamento de Deus, buscamos ouvir a voz do Senhor e colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos diante dele. E você quer se juntar a nós? É só se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa família que não tem uma placa de denominação, mas temos uma coisa em comum. Cremos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, o único verdadeiro Senhor, o único e suficiente Salvador, e Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Só falamos dele o tempo todo. Quem está aqui sabe que aqui é um lugar que nós falamos de Jesus. Tá bom? Só falamos dele aqui o tempo todo, para a glória dele. Aleluia, louvado seja o nome dele. Veja que eu já comecei falando dele, né? Então, você que deseja oração, pode colocar aqui o seu pedido. No final, quando eu terminar a live, fica melhor ainda você colocar nos comentários, porque aí eu posso depois ler com cuidado e você vai ficar registrado. O que você coloca aqui no chat é bom para interação ao vivo, você consegue interagir ao vivo aqui com as outras pessoas que estão no chat, comigo, mas não dá para ficar depois salvo o registro do seu comentário. Então, quando terminar a oração, além do chat, você coloca também nos comentários, tá bom? Seu pedido de oração, em nome de Jesus. Mas vamos lá. O que o Senhor quis dizer em relação a tempos abreviados por conta dos escolhidos? Bem, se você ler o texto, eu vou ler o texto aqui para você, para a gente meditar nesse sermão profético de Jesus, e não vamos tomar muito o seu tempo, nós vamos orar e vamos buscar a Deus já em oração, tá bom? Mas deixa eu ler o texto aqui para a gente ter alguma revelação edificante para a nossa fé. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você aqui. Vamos lá. Está em Mateus 24. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Diz assim o texto sagrado: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Bem, Jesus está falando sobre um período
que será chamado de grande tribulação, tá? É um período que vai acontecer, gente. Isso aí não tem possibilidade nenhuma de não acontecer. Haja vista que as profecias, elas todas estão se cumprindo. Jesus, ele cumpriu a maioria das profecias que elas falavam a respeito do Messias. Ele cumpriu todas as profecias, na verdade, em relação à vinda do Messias. E nele, as profecias se cumprem e ele traz outras novas profecias. Por exemplo, ele profetizou que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. E depois de 70 anos da sua vinda aqui na terra, o templo foi destruído pelos romanos. O Império Romano destruiu o templo. Até hoje o templo está em ruínas. Não foi reconstruído. Então veja que eu não posso afirmar exatamente, mas se eu não me engano, parece que 95% ou 97% de todas as profecias já se cumpriram que estão na Bíblia. Então é um livro de alta fidelidade. Tá? Você pode crer que o que está escrito aqui se cumpre. E Jesus então fala que nos últimos dias haveria esse tempo chamado de grande tribulação, que será um tempo de juízo de Deus sobre a terra. Você percebe que Deus vai permitindo a humanidade caminhar do jeito que ela quer, né? O homem vai fazendo tudo que tem vontade e parece até que Deus não está se preocupando com nada, que Deus não está nem aí, que Deus deixou o homem a Deus dará, como diz a expressão. Mas, na verdade, nós estamos vivendo o tempo da longanimidade de Deus. O que é o tempo da longanimidade? É o tempo do amor e misericórdia que estão manifestos no sacrifício perfeito do Senhor Jesus no Calvário. Jesus, ele prometeu que ele voltaria para buscar a sua igreja, o seu corpo que está aqui na terra. Esse tempo da ascensão de Jesus aos céus até o dia do seu retorno é o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o tempo do favor, é o tempo da longanimidade, é o tempo em que nós estamos nele. E é o tempo em que muitos confundem o amor, a graça, a misericórdia, a longanimidade com Deus, com a irresponsabilidade ou descaso de Deus. O que muitos olham e criticam como descaso divino, falta de amor, ou até mesmo falta da existência de um Deus. O Deus cristão não existe, porque se ele existisse, o mal não venceria o bem, crianças não seriam mortas e de forma terrível, como a gente vê, não haveriam injustiças sociais, e se Deus existisse, o mundo seria melhor. Não, essa visão de mundo, infelizmente, é uma visão que muitos têm, alguns declaradamente, outros ocultamente. Mas o que as pessoas veem dessa forma, na verdade, a visão correta seria amor, longanimidade, misericórdia. O que as pessoas confundem com ausência de Deus, falta de Deus ou descaso de Deus. Não, é o amor de Deus pela humanidade que aguarda que esta mesma humanidade ela venha se arrepender. Há uma expectativa de Deus. Existe o coração de Deus bate pelo arrependimento do homem. Diz o texto sagrado que Deus não tarda em cumprir a promessa. Antes é longânimo para com o homem. Está na Bíblia isso, tá bom? Está na Bíblia. E eu posso até ler para você aqui o versículo, se você quiser anotar, anote aí. Anotou? Mateus 24, 22? Anota aqui na referência. Mateus 24, 22. Depois anote também lá nos comentários, por favor,
Aninha, Mariana, Rejane, povo aqui que sempre me ajuda. Não quero ser... Eu não gosto de falar nomes, porque tem mais gente que anota. Mike, todo mundo... Eu, às vezes, não falo nome, mas Deus sabe que você anota. Anotou? Mateus 24, 22. Agora anota aqui, ó, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa, gente? Do seu retorno, da sua volta, Os anjos, eu vou até ler o que os anjos disseram, muito forte, eu fico até arrepiado. Ó, o Senhor não retarda a sua promessa, a promessa da volta dele, ainda que alguns a têm por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O que Pedro está querendo dizer aqui é que na volta de Jesus, esse tempo da longanimidade, da misericórdia e do amor, da esperança de arrependimento da humanidade termina. Esse período que as pessoas podem se voltar para Deus, que podem se arrepender, que podem buscar uma nova vida em Cristo, que podem ter o seu coração transformado, esse tempo termina. Assim que o Senhor voltar, esse tempo termina. Esse tempo em que qualquer a pessoa pode ter feito tudo de errado que um homem pode fazer na vida. Pode cometer todos os erros que um homem poderia cometer. E ainda assim Deus o aceitaria se esse homem se voltasse para ele de todo o seu coração. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é uma possibilidade isso. Você deve conhecer pessoas que você não dava nada por elas, que você dizia, esse aí não tem jeito, esse aí nunca vai mudar de vida, e essa pessoa experimentar uma verdadeira, linda transformação. Uma transformação maravilhosa. Então imagine se Deus ele já começasse a fazer justiça. Imagine se Deus começasse já a derramar a justiça dele aqui na terra. Olha, não teria tempo para que muitos que hoje são bênção e antes não eram, se tornassem bênção. Então há um tempo que Deus está dando à humanidade para que esse dia aqui, olha, os anjos disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, eu vou te dar a referência para você anotar também. Essa promessa de que os anjos fazem aos discípulos está em Atos capítulo 1, verso 11. Anota aí, Atos capítulo 1, verso 11. O que diz lá? O que os anjos disseram? Varões galileus. Eu estou lendo a Bíblia. Atos capítulo 1, verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Foi o momento em que Jesus estava subindo aos céus. Gente, você talvez com a mente humana, talvez não, né? Com certeza a nossa mente não entende como pode um corpo flutuar. Mas a gente precisa entender que nós estamos falando do Deus do impossível, do Deus eterno, que toda a ciência e tecnologia, ele que tem nas mãos dele. Então, o que hoje para nós não tem explicação, pode ser que um dia, quando a ciência se crescer e multiplicar, nós entendamos. Mas o fato de não ter uma explicação não significa que não seja um fato verdadeiro e verídico. Jesus subiu aos céus e foi ocultado em uma nuvem. E isso, gente, presta atenção, se fosse uma mentira, seria fácil de desmentir. Porque muitas testemunhas estavam ali. Não foi um fato que uma pessoa viu e contou. Já reparou quando acontecem aparições de discos voadores? Eu estou falando disso porque agora é a moda, falar de OVNI, de disco voador, de ET. É sempre uma pessoa que vê. E é curioso que aquela pessoa tem hoje um celular na mão e não tira a foto real que vai demonstrar que aquela aparição é verdadeira. Sempre é uma foto longe, distorcida, uma luzinha que fica piscando, que você não sabe o que é.
Mas nunca se tem uma foto real, não tem uma foto viva, não tem uma foto que possa ser estudada e comprovada a evidência dela. E é sempre uma pessoa que conta a história. Entende? Veja só, você perceba que quando os anjos, eles têm, eles revelam isso, eu vou ler aqui o texto, vou ler para você. Vou ler aqui o texto para você aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, Atos capítulo 1, verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Estavam vendo Jesus subir. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Tá vendo? É uma promessa que os anjos estão fazendo aqui. Do mesmo jeito que esse Jesus subiu, o mesmo vai descer, vai voltar. Ele vai voltar. A promessa é essa, tá bom? Que ele vai voltar. E quando ele voltar, pessoal, vai terminar esse tempo da longanimidade, da misericórdia, da graça. Haviam ali, certamente os 11 discípulos estavam ali. Os 11 discípulos de Jesus estavam ali, naquele momento. Mas haviam outros discípulos também. Não eram mais 12, porque Judas havia se suicidado. Mas os 11 estavam ali e tinham outros discípulos também. Não eram só Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Afeu, Simão e Judas, o filho de Tiago. Não. Haviam outros discípulos ali também. Com certeza haviam outros homens ali. Haviam outros irmãos ali. É possível que tivessem ali até centenas de pessoas. Para você ter uma ideia, haviam 120 pessoas reunidas em Jerusalém. Eu não posso afirmar que os 120 estavam ali, mas haviam 120 homens em Jerusalém aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. Se fosse uma mentira, certamente um desses desmentiria, ou faria, ou contaria uma outra versão. E outra coisa, ninguém morre por causa de uma mentira. Você pode contar uma mentira para, de repente, algum benefício, mas você não conta uma mentira para morrer por ela, tá? Ninguém conta uma mentira para morrer em nome daquela mentira. Então, aconteceu de fato, viu? Creia você sim, creia você não. Jesus subiu aos céus, anjos disseram que ele voltará. E aí que está, pessoal. Quando Jesus voltar, esse tempo da misericórdia, esse tempo da longanimidade, esse tempo em que você pode se arrepender e ter uma vida transformada, esse tempo termina. E aí começa esse período chamado Grande Tribulação. Esse período da Grande Tribulação, ele vai anteceder alguns anos antes desse dia, tá? Quando a Grande Tribulação começar a acontecer aqui na Terra, quando esse tempo chamado Grande Tribulação acontecer, esse tempo existe umas divergências teológicas. Existem linhas teológicas que afirmam que Jesus ele volta antes desse tempo para arrebatar a igreja, para que a igreja não passe por esse tempo de grande tribulação. Essa linha teológica é chamada pré-tribulacionista. Essa linha teológica que crê que Jesus arrebata a igreja dele antes da grande tribulação, para que a igreja não enfrente esse problema. E existe uma outra linha teológica tão assim defendida quanto essa, que é a linha teológica do pós-tribulacionismo. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai enfrentar a grande tribulação e que no final da grande tribulação Jesus volta e arrebata a sua igreja e então ele vai implantar o seu governo, o governo do justo aqui na terra. Bem, eu não me apego a nenhuma dessas duas linhas, embora eu creia no meu coração que Jesus volta no final da grande tribulação, mas isso para nós aqui não é tão importante. O que importa de verdade é que esse tempo em que nós estamos nele,
nós anunciamos Jesus, viemos ganhar o máximo de almas possíveis, porque é o tempo em que se pode fazer isso. Vai chegar o tempo que não se poderá mais ganhar almas. E essa abreviação que Jesus disse dessa grande tribulação, veja só, por que eu creio que Jesus ele volta depois da grande tribulação para a igreja, e a igreja vai enfrentar a grande tribulação. E será um tempo, querida, será um tempo de muita tribulação aqui na terra. Vai ser um tempo de muita angústia, vai ser um tempo que o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre os homens. E por que eu creio? E o próprio Jesus diz no texto sagrado que por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Essa grande tribulação não vai demorar muito tempo. Por causa dos escolhidos. Então, a igreja, o corpo de Cristo são os escolhidos. Existem também outras argumentações que eu vou crer que Jesus volta depois, na grande tribulação. Mas debates, polêmicas, não vão edificar a nossa fé. Existem muitos debates hoje em dia, eu respeito, a gente aprende muito com alguns debates. Alguns são edificantes, quando os homens ali, os debatedores, são estudiosos, são nobres, respeitam, né, ali o companheiro que está debatendo, se aprende bastante. Mas quando não há o respeito, esses debates acabam, ao invés de edificar a fé, acabam confundindo a sua cabeça. Então não fique querendo saber demais, no sentido de que, quem está certo, os pré-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas, porque você acaba perdendo o foco. E o foco, meu querido, minha querida, são as almas. O foco é a tua vida com Deus. Eu quero que Jesus volte. Se ele vai me permitir passar pela grande tribulação ou não, é ele que sabe. Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para a igreja. É bom ter conhecimento? Sim, é bom ter conhecimento. Desde que esse conhecimento, ao invés de edificar, ele não venha prejudicar a sua fé. Não queira saber mais do que aquilo que você tem fé para saber. Tem coisas que você não tem fé para saber, então não saiba. Tá bom? Eu não estou fazendo apologia aqui a não estudar a palavra. Pelo contrário, o que a gente mais faz aqui é estudar a Bíblia. Mas eu estou falando na prática da vida espiritual de uma pessoa, o que funciona e o que não funciona. Eu estou te resumindo aqui o que é bom, o que não é bom para a sua vida espiritual. Então, meu querido, minha querida, esses dias serão abreviados. Esses dias serão abreviados. Mas, bispo, o senhor falou que a gente já está aparecendo que os dias estão sendo abreviados. Eu creio que já começou o processo de abreviação desses dias. Eu não posso afirmar. Não existe nenhum texto que me dê condição para dizer que a Bíblia diz isso, mas eu digo, eu, Fernando, digo que eu tenho a sensação que nós já estamos antecedendo esses dias da grande tribulação e que já começou o processo de abreviação do tempo. Já começou, na minha opinião. Tanto é que as coisas estão acontecendo rápido demais. A ciência, hoje em dia, a inteligência artificial vai mudar tudo. O cenário geopolítico, a maneira que nós vemos o mundo, as profissões. Gente, a humanidade nos próximos 7 anos vai passar por um período de transformação que nem na revolução da indústria, a revolução industrial, aconteceu. A maior tecnologia que o homem já teve é essa tal da inteligência artificial. E assim, se você não está conectado no que está acontecendo no mundo, você precisa entender que nós vamos passar por um processo de transição onde muitas profissões não vão existir mais, onde muitas pessoas vão ficar sem emprego, sem trabalho, e eu, sinceramente, não faço a mínima ideia de como vai ser. E acredito que ninguém faz ideia. Nem quem é intelectual, estudioso, tem como afirmar. Tanto é que até os próprios estudiosos, pessoas que realmente são intelectuais, que têm academia de letras e que fazem parte, sabe, da alta cúpula do saber, não tem respostas do que vai ser da humanidade aí nos próximos anos. Não estamos falando de um futuro longe. Estamos falando dos próximos anos, da próxima década. Jesus está voltando, meus queridos. Essa é a grande realidade. E
Existe também um período chamado de princípio das dores. Está tudo no sermão profético de Mateus 24. Ao terminar essa live, dê esse presente para a sua fé. Leia Mateus capítulo 24. Anote aí, capítulo 24 inteiro. É o sermão profético de Jesus. Lucas também fala sobre esse sermão profético. É o mesmo sermão, mas contado por Lucas. O sermão profético de Lucas, deixa eu ver aqui, de onde é que está aqui para você anotar aí a referência. O capítulo que está lá. Lucas 21, do versículo 5 ao 36. Anota aí. Aí você lê, estude solo. Mateus 24 e Lucas capítulo 21, do verso 5 ao 36. Você vai ver o relato do que vai acontecer nesse período da grande tribulação. Bispo, eu não queria estar aqui na grande tribulação. Bispo, eu tenho medo de passar por esse tempo. Meu querido, minha querida, se as suas vestes estiverem alvas, se o óleo precioso estiver sendo derramado sobre a sua cabeça, você não precisa temer. O Espírito Santo é quem nos separa, nos unge, nos consagra. Mas o que você precisa temer, na verdade, é perder o seu foco. O que você, na verdade, precisa tomar cuidado é de não perder o direcionamento de Deus da sua fé. Aconteceu essa semana uma tragédia, vocês ficaram sabendo, né? Da jovem que foi lançada daquela ponte, 40 metros de altura, naquele esporte radical de pular com uma corda presa no corpo, e aquela moça, 21 anos de idade, gente. Aquela moça não morreu porque não havia cordas presas no seu corpo. Veja, tinha 3 homens ali que eram de uma empresa que promovia esse esporte radical. Aqueles 3 homens faziam aquilo ali todo dia, praticamente, creio eu, e eles arremessaram aquela moça sem a corda. E a moça, infelizmente, veio a óbito. Que tragédia, que tragédia, que tragédia, que tragédia. Como pode isso, gente? Como pode aqueles homens esquecerem a corda? E o vídeo mostra a corda no chão, solta. Bem, existe uma explicação hoje para esse fenômeno. Celular. As pessoas estão tão preocupadas com isso aqui, ó. As pessoas estão tão preocupadas com a vida delas no celular. As pessoas estão tão preocupadas com a foto, o Instagram. As pessoas estão tão preocupadas em mostrar alguma coisa para as outras, que elas se esquecem da realidade e perdem o foco da realidade. Então, estava todo mundo ali tão preocupado em postar o vídeo da menina se lançando da ponte, que não cumpriram o protocolo de regra, que era só prender a corda e ali fazer todo o passo que eles tinham que fazer. Que não era uma coisa tão complicada que qualquer um, até nós que somos leigos, sabemos que tem que amarrar a corda. Veja só. Então, hoje em dia, as redes sociais, a internet, a inteligência artificial e tudo que mais tem de tecnologia, gente, ao mesmo tempo que facilita demais a nossa vida, a gente poder usar um aplicativo do banco e resolver a nossa vida, por exemplo, eu poder estar aqui agora entrando na sua casa, da minha casa, entrando na sua casa, isso é uma bênção que Deus permite. Você jamais poderia estar tendo um estudo comigo aqui, fazendo a corrente de oração, se não fosse essa tecnologia. Hoje mesmo, por exemplo, eu faço essa oração ao vivo. Hoje eu tenho um compromisso e aí eu estou gravando aqui um pouquinho antes, né? Agora vai dar 17h44 no meu relógio aqui, vai dar 17h44. Para você, já deve estar sendo aí mais ou menos 6h30, por aí. Porque eu estou correndo aqui, que eu tenho um compromisso de 18 horas, eu tenho que sair, senão eu não ia poder fazer a live. Então eu vou já postar e vou embora. Veja só. Então, a tecnologia nos permite ter isso.
essas facilidades. Mas, querido, querida, olha só como é. Mas essa mesma tecnologia que facilita a nossa vida, ela rouba muitas vezes o nosso foco, a ponto de uma tragédia como essa acontecer. Então, isso foi uma tragédia terrível. Mas você já parou para imaginar que pior do que uma tragédia como uma jovem de 21 anos morrer é uma alma ir para o inferno? Porque se aquela jovem é de Jesus, ela está com o Senhor. Ela vai ressuscitar e o corpo dela estará com Cristo. Agora, meu querido, minha querida, e eu e você? E a nossa família? E os nossos entes queridos? E todos aqueles que morrem sem Jesus? O que a palavra de Deus ela afirma é que existe o céu e existe o inferno. E não existe meio termo. Ou você está salvo ou você não está. Ou a sua família está salva ou você não está. O problema não é a grande tribulação. O problema não é a ira de Deus aqui na terra. O problema é morrer sem Jesus. O problema é morrer e ir para o inferno. A maior tragédia que pode acontecer com alguém é ele perder a oportunidade da graça de Deus. E aí, meu querido, hoje nós temos vivido esse tempo que parece que está tudo acontecendo rápido demais, tudo passando rápido. Veja, nós já estamos no meio de junho, daqui a pouco já estamos no final de junho, 2026 já foi pro saco. As coisas estão avançando muito rápido e muitas pessoas elas estão perdendo a fé, perdendo a salvação, perdendo a unção, perdendo a consagração, perdendo a comunhão, perdendo a intimidade, não conseguem mais orar, não conseguem mais jejuar, não conseguem mais se santificar, não conseguem mais crer, não conseguem mais ter a alegria da salvação, não conseguem mais ter comunhão com a igreja, comunhão com o corpo, não conseguem mais evangelizar, não conseguem mais dar uma célula, não conseguem mais ter uma vida com Deus ativa. E você pode ter certeza que isso está acontecendo em muitos lugares e com muitas pessoas, e a grande causa é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu tenho que correr, gente, já vai dar 18 horas. Eu tenho que sair 18 horas daqui a pouquinho. Então, preste atenção. Em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, você precisa... Ó, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser radical de não entrar mais no seu celular, de não mais ter rede social, não estou falando sobre isso. Mas você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter o teu tempo de oração, você tem que ter o teu tempo de meditação na palavra, de leitura bíblica, você tem que ter o teu tempo de busca ao Espírito Santo, devocional. Ó, eu faço uma oração aqui todo dia às 5 horas da manhã, mas antes eu acordo, eu faço meu devocional, busco ao Senhor, oro por você, oro pelo grupo de WhatsApp nosso, que tem lá as pessoas inscritas, oro pela igreja que eu sirvo ao Senhor, pelos líderes da igreja, pelos ministérios, pelos discípulos, pelas células, pelas autoridades. Por quê? Porque nós não podemos viver só de rede social. A gente não pode viver só disso aqui. Isso aqui é uma ferramenta, é um instrumento. E, inclusive, a gente precisa usar, e eu estou usando agora. Mas, quando o nosso foco é só isso, a gente perde a realidade da vida. E tem muita gente perdendo a realidade da vida. Esses 3 rapazes perderam a realidade, não só eles, mas as pessoas que estavam ali tirando fotos. Porque ninguém viu que a corda estava solta. Parece um absurdo, é fácil criticar, é muito fácil querer condenar os rapazes. Ainda mais se alguém que estivesse ali sobre as mãos deles fosse alguém que nós amássemos. Mas a verdade é, querido, que hoje em dia parece que as pessoas viraram zumbis. Eu vou na rua, às vezes eu vejo policiais que estão ali no seu momento de ronda, no momento ali de trabalho, com o celular na mão, hipnotizado, correndo todo tipo de risco, porque o cara está ali de farda, sabe lá o doido que vai chegar ali e tirar a arma dele, roubar a arma dele. E nós estamos vivendo isso, pessoas dirigindo no trânsito ao mesmo tempo com o celular. Veja, essa é a realidade nossa hoje. Há muitas pessoas que eu fiquei uma semana, o YouTube me penalizou aqui, uma semana eu não consegui fazer a live, por causa de uma música que eu coloquei, e derrubou o canal. Muita gente não conseguiu orar. Só consegue orar com o celular, só consegue orar
com o WhatsApp, com o YouTube. Então, meus queridos, isso é preocupante demais. E você tem que se conhecer, e você tem que analisar a sua vida com Deus. Você tem que ter essa sensibilidade de perceber, meu Deus, a minha vida com o Senhor, será que ela está limitada a isso? Será que eu não consigo orar sem a internet? Eu não consigo orar sem a live? Isso é um sinal de que você precisa rever. Não digo para você parar de orar comigo, porque de repente a única coisa que você consegue orar é esse agora. É o único tempo que você consegue é esse. Mas acrescente momentos seus em secreto com o Pai, no seu quarto, leituras da Escritura, procure tirar suas dúvidas com quem tem um pouco mais de experiência que você, aprofunde a sua fé, aguarde a volta de Jesus, esteja preparado para a grande tribulação, porque é melhor se preparar para ela do que pensar que não vai passar por ela, entende? Porque se você estiver na fé, meu querido, minha querida, você pode ter certeza que se Jesus levar a igreja antes da grande tribulação, tu sobe com ele. Se Jesus não levar antes da grande tribulação e permitir que a igreja passe por ela, você vai passar pela grande tribulação com ele e salvo com ele. Se você morrer hoje, você estará com ele na eternidade, na glória. Então a melhor coisa que tem é não perder o foco. Para não perder o foco, você tem que estar no mundo real, não no mundo irreal, que é o mundo do celular. Nós vamos orar agora e que o Senhor possa te dar graça de você pensar mais sobre isso e ser abençoado. Meu Deus e meu Pai, nós entramos agora em oração, Senhor, primeiro para orar pela família daquela moça, que provavelmente ainda está abalada, Senhor. Eu fico imaginando o vídeo de você ver um filho, uma filha, morrendo de uma forma tão trágica, Senhor. Tão sem sentido, meu Pai. Uma morte tão incompreensível como essa. Então eu peço pela família dessa moça, pelos amigos, pelos irmãos, que o Senhor venha consolar os corações enlutados por conta dessa morte estúpida, meu Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, que o Senhor tenha misericórdia daqueles instrutores que arremessaram aquela moça de forma irresponsável. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia não só deles, mas de todos nós, porque de uma forma ou de outra também temos perdido o foco. Também temos cometido irresponsabilidades diferentes, mas que não deixa de ser irresponsabilidades. Que o Senhor venha, meu Pai, despertar em nós um foco verdadeiro, um foco que tenha sentido, um foco que verdadeiramente produza vida. Que essa pessoa não fique, meu Deus, vivendo um evangelho que vai só levá-la, meu Deus, à superficialidade, mas que seja um evangelho verdadeiro, um evangelho profundo, um evangelho que verdadeiramente transforme a vida dela, liberte ela, mude a visão de mundo dela, transforme o caráter. Senhor, quantas pessoas na nossa casa ainda não estão salvas, ainda não te conheceram, ainda não têm a fé genuína. E eu venho pedir ao Senhor nessa hora, ó Deus, que o Senhor venha derramar o teu poder, que o Senhor venha levantar essa pessoa que ora comigo agora, que o Senhor venha ungí-la. Oh, Senhor Espírito Santo, venha ungir essa pessoa, meu Deus. Unge ela, meu Pai, para ela entender mais, para ela poder buscar mais, para ela ter a fé dela enraizada, não uma fé superficial, uma fé cheia de dúvidas, uma fé debilitada, uma fé medíocre. Não, meu Pai. Oh, Deus amado e querido, levante esse povo que ora comigo aqui agora. Levante essa pessoa. Unge ela, Senhor. Unge esse moço, unge essa moça, Espírito Santo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Levante essa pessoa, meu Pai. Oh, xerebadarabassoremanás, derecarabadarabasoremas. Oh, neremanarabassuremas, derecarabadarabassurimas. Derrame o teu fogo, derrame o teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, faça a obra, faça a obra, faça a obra, Senhor. Oh, meu Deus, glorifica o teu nome, meu Pai. Levanta essa pessoa que estava afastada, que estava caída, que estava desanimada, que estava ferida, ferida com a igreja, ferida com o evangelho, ferida com o pastor, ferida com a pastora, ferida, meu Deus, com alguém da casa da família, magoada. Oh, Deus, isolada. Derrame o teu bálsamo, cura, Senhor. Oh, meu
meu Deus, traga de volta essa pessoa que deixou a dúvida entrar no coração dela, até mesmo em relação à sua existência, o seu amor. Oh, meu Deus, produza nesse coração a fé, produza nesse coração a certeza de que o Senhor é real, de que o Senhor é vivo. Meu Deus, levante essa pessoa, meu Pai, levante esse homem, levante essa mulher, Espírito Santo. Eu entrego em tuas mãos, Pai, eu entrego em tuas mãos essa casa, essa família, esse lar. Eu entrego em tuas mãos, meu Deus, a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Nos prepare para a tua volta, Senhor. Nos prepare para os últimos dias. Nos prepare, Senhor, para que nós sejamos aprovados antes, no meio ou depois da grande tribulação, não importa, Senhor. Que nós estejamos contigo, Cristo, Senhor Jesus. Na eternidade, não só nós, mas a nossa família também. Apresente a tua família a Jesus. Comece a entregar a tua família a Jesus. Entrega cada membro da tua casa a Jesus. Vai, ore por eles. Senhor, vai tomando nas tuas mãos o esposo, a esposa que ainda não é crente, o filho que tem um coração duro. Quebrante o coração desse menino, Senhor. Não deixe, meu Deus, que a mentira desse mundo domine a mente e o coração desse menino, desse rapaz. Senhor, liberte ele, Deus, de toda a mentira, de todo o engano. Oh, meu Deus, salva esse menino, Senhor. Salva essa menina, está iludida com esse mundo, com esse namorado. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Meu Pai, eu entrego as famílias nas mãos do Senhor, os pedidos de oração, os nomes que foram colocados aqui nos comentários. Toma nas tuas mãos cada nome, cada família. Liberta, Senhor. Salva, meu Pai. Cura, Espírito Santo. Nós oramos agora em nome de Jesus. Diga assim, em nome de Jesus. Que assim seja. Diga que em nome de Jesus aconteça para a glória dele. Dê um amém bem alto. Diga amém, Jesus. Diga que viva Jesus em meu coração. Amém, meus irmãos. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Que viva Jesus no meu coração. Escreve isso aqui. Fique com essa palavra, com essa revelação. Amanhã, ao vivo, ao vivaço, 5 horas da manhã eu estarei aqui. E meio-dia, 18 horas também, viu? E eu vou esperar por você. Eu quero você aqui comigo. Bote o teu celular para despertar. Se o anjo não te acorda, bote o celular para despertar. Em nome de Jesus, 5 horas da manhã. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se você não deu joinha, dê o joinha. E vou pedir uma coisa a você, um favor. Vou terminar agora a live. Se essa mensagem edificou você, se essa palavra ela orientou, ela instruiu, ela abriu o seu entendimento, não deixe isso só para você. Ela tem que chegar a mais vidas. E como a gente faz isso? Comentando. Tudo que você comentou aqui no chat vai encerrar a live, vai ficar fora. Mas se você voltar e escrever um amém, um glória a Deus, deixar uma mensagem, porque às vezes alguém vai entrar aqui, vai ler os comentários e você vai ler a sua mensagem. Isso faz o vídeo ir bem mais longe, bem mais longe. Então faz isso por mim, não só por mim, mas principalmente pela obra de Deus. Comente aqui, depois que eu terminar a live, comente alguma coisa nos comentários, tá bom? Jesus te abençoe e até 5 horas da manhã.